Efésios 5, versículo 15. Nós vamos ler até o 17. Diz assim: portanto, vede prudentemente como vocês estão andando, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas procure entender qual é a vontade do Senhor. Amém? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Agora abra comigo, quero conectar um texto aqui de Cânticos ou Cantares, e depois a gente vai continuar. Capítulo 3, versículo 1. Eu preciso dar atenção, porque eu creio que agora Deus vai falar também com a casa e com vocês, em particular. Diz assim, só para me atualizar aqui, em Cântico a noiva representa a igreja, amém? A amada, e o amado tem a representação do Cristo, do esposo. Verso 1 diz: de noite em minha cama, fala comigo, na cama. Agora eu vou continuar. Eu busquei aquele em que minha alma ama, eu busquei e não encontrei. Então levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade, as ruas e as praças. Fala comigo, cidade, rua e praças. E aí continua dizendo: eu buscarei aquele em que a minha alma ama, eu busquei, mas eu não encontrei. Versículo 3: então acharam-me os atalaias, ou os guardas. Fala comigo, pessoas importantes. E esses guardas rodeavam a cidade, e eu lhes perguntei: vistes aquele que minha alma ama? Verso 4 agora: então eu me apartei um pouco deles, meu Deus, e eu logo achei aquele em que a minha alma ama. Então eu agarrei ele, eu não larguei ele, e eu introduzi ele na casa de minha mãe, na câmara daquela que me gerou. O que esse texto tem a ver com o que a gente leu em Efésios? O que ele tem a ver com família? O que ele tem a ver com os dias em que nós estamos vivendo? Isso foi algo que Deus deu especificamente para mim, em primeiro lugar, e que quando Deus me autorizou a liberar, a fatiar essa palavra em medidas específicas, primeiro eu trouxe essa palavra com pastores, depois eu desenvolvi essa palavra com igreja, e depois essa palavra se ajustou à família. Amém? Então eu quero que você entenda, aqui ela está procurando o amado, e fala de 3 estágios em que ela se movimenta, e ela pauta a sua movimentação naqueles 3 estágios. Primeiro deles, cama. Isso fala de um lugar de descanso, de comodidade. Ela estava ali, como quando o amado entra também em Cantares, ela fala: eu já me deitei, eu já limpei meus pés. Ela estava no seu conforto pessoal, e ela buscou então ali o amado naquela condição de conforto pessoal, e ela não encontrou. Depois ela vai partir para um outro tipo de busca, e isso fala muito do que a igreja viveu. A igreja viveu um tempo onde os crentes se acomodaram. Eles se acomodaram de uma certa forma em o Deus da prosperidade que me abençoa, ou seja, me dá a vitória, me dá a cama, me dá o conforto. Pastores montaram seus ministérios cama, montaram uma cama para eles. E essa movimentação ela foi confrontada de uma certa forma, para tirar os cristãos de um lugar de comodidade, porque a essência de Deus não está simplesmente em Deus me abençoar, em Deus me dar uma cama, em Deus me dar um descanso. Existe algo mais. Não que Deus não abençoe, não que Deus não quer que nós tenhamos a nossa cama, mas há momentos da nossa vida que não é aqui que está a resposta. Então a igreja partiu para outro movimento. Versículo 2 diz que eles buscaram nas ruas, nas praças, nos movimentos
mas ali também não encontrou. Uau! O cristianismo transicionou de um lugar de conforto e comodidade para um lugar de extrema movimentação. Está entendendo? E nem outro, o meu amado não estava. Porque se tem um perigo, querido, que mata família, ministérios e propósito, é excesso de propósitos pessoais, cama. Mas o excesso de movimentação sem precisão, desordenada, sem ouvir a voz de Deus, mata na mesma proporção. Excesso mata casamento, excesso mata família. Então a Bíblia diz que ela não encontrou na cama, eu preciso da sua atenção para você não perder esse contexto, também não encontrou nas movimentações, ele não está no meu propósito pessoal, ele não está naquilo que eu estou fazendo. A Ruas e Praça fala desses movimentos, né, o reino social, e a gente ama isso, mas não se resume a isso. E ele fala, então eu fui nos atalaias da cidade, então eu fui procurar em pessoas importantes. E os cristãos fizeram isso, eles conheceram na internet, eles conheceram nas conferências, pessoas importantes, atalaias. Então a gente começou a ver os caras pregar, e aí uma chave virou, amém? Mas a Bíblia diz que chegou um momento em que ela se apartou um pouco disso. Você está entendendo? Chegou um momento em que ela se apartou o quê? Ou seja, o fundamento disso tudo não tem a ver com a cama, não tem a ver com as ruas e praças, a essência disso tudo não é as pessoas, não são os atalaias da cidade. A Bíblia diz, então eu me apartei um pouco deles, e aí o que aconteceu? E eu achei aquele em que minha alma ama. E eu encontrei, o que eu fiz então? E eu agarrei ele, e eu não larguei ele. E o mais importante, eu levei ele para casa. Eu o introduzi na casa de minha mãe. Uau! Que transição é essa? Aonde a igreja começa a parar de focar nos seus propósitos pessoais. Ela começa a parar de focar naquilo que ela acha que os seus feitos vão produzir. Ela começa a parar de focar nas pessoas importantes. E ela encontra uma identidade. Ela encontra uma essência. Ela encontra um lugar onde ela acha o seu propósito. E ela começa a trabalhar isso primeiramente na sua família, na sua casa. E eu introduzi ele na casa de minha mãe. E o versículo encerra dizendo, e eu levei ele na câmara onde eu fui gerado. Fala comigo, família e intimidade. Nós não percebemos como a transição da igreja destruiu esse lugar. Esse lugar de buscar a Deus, esse lugar de me conectar a Ele, e esse lugar de introduzir a essência dessa intimidade dentro da minha família. Sabe, hoje em dia, o acesso a informações é muito grande. E isso me preocupa, principalmente com a juventude. Estão criando muita inteligência, muito intelecto, muita competência, mas não estão sendo consistentes. Está entendendo? Porque as informações, elas nos levam a lugares de entendimento que precisam ser vividos processualmente e especificamente tendo como base de espiritualidade uma conduta familiar padronizada em Cristo. Para mim, o ápice da espiritualidade não é a recepção daquilo que eu absorvo na conferência, mas é como essa espiritualidade está produzindo fruto na minha família em primeiro lugar. Querido, eu não acredito, eu não vou ouvir um pastor que está no terceiro casamento. Vocês me desculpem, mas hoje eu vejo como isso, o cristianismo foi tornando normal o divórcio, e Deus ainda abomina o divórcio. Eu sei que existem requisitos, eu sei que existem coisas bíblicas acerca de adultério, algumas situações, mas Deus não criou a família para separar.
E hoje os pastores estão se separando e postando foto com a terceira esposa, e os crentes estão comentando embaixo: é isso mesmo, pastor, o que vale é ser feliz. Só faltou escrever: assinado Satanás. Não, querido, presta atenção no que eu vou te dizer. Naamã era leproso, amém? E ele tinha uma esposa, não tinha? Só que essa esposa não abandonou ele na lepra, porque quem tem que sair é a lepra e não o marido. Ei, quem tem que sair é a lepra e não o casamento. Quem tem que sair é a lepra e não, nós vamos batalhar pela nossa família. Querido, no meio de um tempo onde tudo conspira para deteriorar o padrão estabelecido por Deus da família, o que me encoraja a continuar construindo uma família é saber que Deus também está fazendo isso. O que me encoraja a continuar, a perseverar, querido, 30 nações foram entrevistadas acerca do divórcio. Dessas 30 nações onde fizeram uma pesquisa, eu fiquei decepcionado, porque o Brasil ficou em primeiro lugar dessas 30 nações, daquela que mais aprova o divórcio. E a gente foi se perdendo, a igreja foi se perdendo na cama. A igreja foi se perdendo nas praças. Ela focalizou praça, ela focalizou cama, ela focou pessoas, congressos. Tem muita gente que transicionou, mas não está construindo base na sua casa. Está batendo na igreja na internet, está pegando palavra dos outros para bater, para falar isso, para falar aquilo, mas não há construção, não há fundamento familiar. E essas pessoas estão fazendo um caminho perigoso. A transição da igreja já são 10 milhões de desigrejados no Brasil. 10 milhões. E essas pessoas, por que eu estou falando sobre isso? Porque, querido, talvez você não tenha esse coração, aqui é uma comunidade, mas querendo ou não, daqui para frente, o perigo dessas influências podem sim tocar nos nossos jovens e nos cristãos que estão com a gente. E aonde está o perigo disso? O maior cerne dessas pessoas que estão entrando nesses movimentos, eles estão perdendo suas famílias. O primeiro reflexo dessa falta de conexão congregacional, comunitária, por insatisfações, é que eles estão perdendo as suas famílias. Os filhos não estão sendo mais apresentados na igreja. Está entendendo? As crianças não estão mais se movimentando nessa delícia congregacional como as crianças estavam aqui hoje, como elas estão ali. Tudo em nome de uma ideologia baseada em satisfação dos erros da igreja no passado. A gente sabe, querido, que a igreja sofreu cursos de transição e realmente nós vivemos coisas difíceis. Aqui tem pessoas que podem ter experiências para contar de como foram feridos eclesiasticamente falando, com pessoas, com pastores. Eu não sei, isso não importa mais, porque eu não posso transicionar para um novo, para construir, olhando tudo que estava errado. Eu preciso encontrar o equilíbrio que é Cristo, para construir no novo de Deus. E a maioria das pessoas se movimentaram em cima de feridas não resolvidas. Saíram, mas não entraram. A ferramenta de desconstrução afiada, mas a de construção enferrujada. O pior disso tudo, meu Deus, veja bem, Mateus 12, 43 a 45 vai falar daquele cenário quando o espírito imundo sai do homem, sabe? Ele anda por lugares e não vai achar, e ele vai voltar para a sua antiga casa. Quem lembra desse texto? Os demônios saem, voltam e vem 7 piores. Lembram disso? A Bíblia fala que esses demônios encontram a casa como? Varrida, limpa, mas vazia. Então ele vem e aquela situação fica pior do que antes. E sabe como encerra o contexto? Assim acontecerá com essa geração perversa. Uau, que geração perversa Jesus está falando ali. Note o contexto dessa ação no qual ele compara uma casa. Amém? Qual é o contexto? Está falando de um tipo de geração que limpa, que varre. Está errado, tira, limpa, vamos limpar, vamos varrer, vamos mas não constrói nada.
Assim acontecerá com essa geração perversa. Calma que eu vou conectar isso tudo. Então, essa galera, ela fez esse caminho de insatisfação religiosa, mas o final, se não for corrigido esse curso, é a deterioração familiar. Isso aconteceu na época de Babel. Babel, querido, fala de uma religiosidade, é o lapso de uma religiosidade. Por quê? É a tentativa do homem chegar a Deus, mesmo desobedecendo o que Deus mandou fazer aqui na terra. Isso é Babel. É a tentativa de se chegar a Deus, desobedecendo a proposta dele. Porque qual era a proposta? Espalhem e multipliquem. E Babel construiu um império baseado em vontades humanas, uma unidade egoísta. Beleza, o que Deus fez? Destruiu esse movimento. Isso já aconteceu no Brasil, quem crê? Aleluia, beleza, legal. Só que essa galera saiu de Babel e foi para onde? Qual era a proposta? Canaã. Então ele sai de um lugar de frustração religiosa, Babel, e vai caminhando para Canaã. E essa é a geração que dá sequência com Abraão e Ló. Abraão, ele continua o seu propósito, mas quando Ló se separa de Abraão, a mesma galera que tinha saído de Babel lá atrás, que foi dando geração, essa turma de Ló foi para onde? Sodoma. Sodoma foi um lugar de deterioração familiar. Propostas homossexuais na Bíblia começam em Sodoma. Deteriorar o funcionamento normal da família. Agora, você notou o caminho que essa gente fez? De um lugar de frustração religiosa para um lugar de deterioração familiar. E é justamente o que está acontecendo, pastor, com essas pessoas que abandonaram a igreja local, que elas entraram a níveis de conhecimento sobre o reino de Deus, sobre coisas espirituais, mas venderam princípios como obediência, amor, ambientes de honra, ambientes de comunidade. Elas estão baseadas num caminho insatisfatório, mas você não percebe que o final disso, querido, o final disso não é outra coisa senão a destruição do casamento. O final disso não é outra coisa senão os filhos se perdendo. E eu comecei a perceber, graças a Deus, que algumas dessas pessoas, e eu conheço algumas especificamente, estão fazendo o caminho de volta. Estão percebendo que Sodoma não era o lugar. E esse é o perigo. O maior refrigério falso de quem sai de Babel é uma proposta ilusória de Sodoma. Porque qual foi a proposta ilusória de Sodoma? Ló, quando se separou, ele viu a campina. Meu Deus. A Bíblia vai dizer em Lucas 17, 26, lá vai falar que os dias do Senhor serão como os dias de Noé e de Ló. Agora eu entro conectando aqui. Eu vou começar com os dias de Ló. Os dias de Ló, olha o movimento de Ló. Ló, quando vai se separar de Abraão, primeiro, 2 erros que ele comete. Para mim, primeiro, se movimentar com desonra. Segundo, se movimentar pelo aparente. Nós vivemos uma geração extremamente visual, pautada em imagens que só se movimentam pelo que estão vendo, por construções mirabolantes. As redes sociais, as televisões, elas estão cooperando para que as pessoas busquem ideais, mas não consigam viver realidades. E aonde foi o perigo de Ló? Primeira desonra, porque quando Abraão falou que eles teriam que se separar, quem construiu aquele caminho para Ló? Não foi Abraão? Foi o seu tio. Ele construiu, ele permitiu que Ló prosperasse, ele abençoou a vida de Ló. A primeira coisa que eu faria, se eu fosse Ló, na hora que nós entendemos ali a separação deles foi uma direção, a primeira coisa que eu faria, eu diria: escolhe o Senhor, Abraão. O Senhor cuidou de mim, o Senhor, não, aonde que nós, não sei, precisamos se separar, o Senhor escolhe, e o que o Senhor falar, até agora, mas Ló não se moveu assim. Ele já logo olhou a campina e falou: eu vou por ali.
Ele não respeitou o processo pelo qual levou ele para aquele lugar e já foi logo tomando as suas decisões aparentes. E ele não respeita o processo anterior e ele também não consulta a Deus. Ele simplesmente vê uma campina e diz: eu vou para lá. Quem foca na aparência, uma hora vai perder a essência. Deus não trabalha com manifestações aparentes. O desejo de Deus são propósitos permanentes. Mas Ló não, ele olhou a campina e falou: eu vou por lá. Querido, as pessoas hoje se movem muito pela aparência. Elas vão entrar no ministério baseado no que ele apresenta estruturalmente, baseado no que ele apresenta numa reunião de domingo. Eles não vê relevância. Querido, relevância é sempre mais importante do que visibilidade. E essa geração que cresce na aparência é um crescimento perigoso, porque quando a popularidade é maior do que a maturidade, substituímos a integridade pela imagem. Eu vou repetir: quando a popularidade é maior do que a maturidade, nós substituímos a integridade pela imagem. Ló não procurou nada íntegro ali. Ló não viu nada para se movimentar, ele simplesmente olhou a campina e foi. E aonde ele foi parar? Em Sodoma, um lugar de perversidade, deterioração familiar, e aonde ele perdeu a sua família. A sua esposa olha para trás. Você consegue entender? Homens que se movem por conveniência e aparência, e esposas presas no passado. Esse foi o cenário da família de Ló. E isso é... Querido, eu sei, querido, no Brasil tem conferências de família, aí você dá muita risada, você chora, mas é por isso que nós temos mais conferências de família a cada ano e mais divórcio, porque nós precisamos tratar fundamento, nós precisamos discernir cenário, cara, nós precisamos entender o tempo que estamos vivendo, e é justamente isso que está acontecendo. Agora eu vou dar uma de pastor daqueles repete comigo, sabe? Eu quero que você repita isso comigo, toda vez. Ou melhor, fala isso para quem está com você aí. Fala assim: toda vez que você se movimentar por aparência e não pelo propósito, você vai parar em Sodoma. Meu Deus. E isso custa caro para a família. E a Bíblia diz então que nós vivemos um tempo como os dias de Ló. E sabe o que me deixa esperançoso? É que enquanto Ló fez o caminho da aparência, enquanto a esposa de Ló estava travada no passado, na mesma geração tinha um Abraão. E sabe o que Deus disse para Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra, meu irmão. Enquanto existe uma geração que ainda está brigando com insatisfação religiosa e está caminhando por conveniências, problemas e feridas, existem homens maduros que ouviram a voz de Deus e se movem a partir daquilo que Deus falou. Pastor, qual é a maior chave de proteger minha família? Apurar os meus ouvidos. Enquanto a minha família, meu Deus, aí já fiquei pentecostal, tá vendo? Não vou conseguir segurar isso. Enquanto eu estiver ouvindo a Deus, a minha família estará protegida. Uau! Em ambos os dias de Ló e de Noé, nós vemos um cara ouvindo a Deus e fazendo algo improvável. Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que lugar? Que lugar? E o cara foi. Só que Sara foi junto. Queridos, um pastor esses dias estava com um problema na igreja e tal. Ele falou: eu vou precisar ir, eu não tenho o que fazer. Perguntei para ele: e a sua esposa? Não, ela está comigo. Eu falei: se a sua esposa está com você, então você já tem 100%. Tudo que você precisa. Agora você vai ver em Noé. O que Noé estava construindo? Uma arca num lugar que não tinha água, não tinha chuva. Um cara construindo algo improvável. Agora eu fico pensando, que tipo de pai e marido era esse tal de Noé?
que foi taxado de louco, que construiu algo improvável, mas que a sua família abraçou a ideia e permaneceu até o final. Que tipo de homem é esse, que anda na contramão do sistema, mas debaixo de uma autoridade tão forte no espírito, aonde a sua família o acompanha e ambos colhem o fruto dessa loucura toda? Ah, meu amigo, nunca critique Noé, você pode precisar de uma carona dele. Nunca critique. Está entendendo? Que tipo de homem é esse? Talvez eu estou falando com os maridos aqui agora. O que você produz? Que tipo de confiança você está produzindo na sua mulher? Porque isso era para amanhã, mas já estou entrando. O homem, ele protege, ele provê e ele promove a sua esposa. A sua esposa se sente protegida? A sua esposa se sente provida? A sua esposa se sente promovida? Será que você cria um ambiente seguro? Deixa eu conjecturar. Qual é a reação será dentro da sua casa, 6 e pouco da tarde, quando você está parando o carro? O que acontece lá dentro quando você está parando o carro? Será que lá dentro o Shurek está chegando aí? Esconde aí, guarda, o desespero começa a chegar. Ou será que quando você estaciona o carro, alguém diz lá dentro: filhos, papai chegou, é chegado o reino dos céus. Está entendendo? Noé proporcionou segurança para a sua família, ainda que as pessoas lá de fora não acreditavam no que ele estava fazendo. Ah, meu Deus! Noé proporcionou sustentabilidade. O que ele fez? Ouviu a Deus. E a mesma coisa, o que tinha nos tempos de Noé? Desvalorização familiar. A Bíblia diz que eles casavam e se davam em casamento. Ou seja, casa, descasa, aquela coisa, aquela desvalorização familiar. Mesma coisa nos dias de Ló. Agora, enquanto nos dias de Ló tinha também um Abraão, nos dias de Noé, eles casavam, davam em casamento, deterioração familiar, mas tinha um Noé. E sabe o que Noé fez? Um homem justo, ouviu a Deus, construiu um ambiente e colocou a sua família dentro desse ambiente. Nós temos uma sociedade igualzinha aos dias de Noé lá fora. Mas alguém aqui está entendendo essa palavra? Que no meio dessa sociedade, onde crianças estão sendo doutrinadas, a homossexualidade, a desestruturação, síndrome de pensamento acelerado, problemas emocionais, crianças treinadas em violência, você vai construir um ambiente, porque você vai ouvir a Deus, e a sua família estará inserida dentro desse ambiente. Eu quero liberar isso nessa noite. Nós não vamos perder os nossos filhos pelas ações desses dias. Não! Por isso, para mim, é sabedoria para discernir o tempo. Que tempo é esse? Que tempo é esse onde a figura do homem é deteriorada? Que tempo é esse onde a figura do pai é anulada? Você não percebe que ao longo dos anos houve uma ação espiritual que diminuísse a figura paternal? Por isso as pessoas não conseguem acessar Deus Pai, porque elas têm experiências. Querido, já acho que 40 ou 50, não sei quantos por cento das crianças hoje são registradas no seu documento sem o nome do pai. E a gente não percebe. Você quer ver? Quer que eu clareie sua mente para você entender como as trevas já estão agindo há anos e você não percebe que a figura do pai foi diminuída e que isso gerou juventudes com perversidade como nós temos hoje? Você quer ver? Vamos lá. Qual é a figura religiosa da nossa nação? Uma mãe com um menino no colo. Cadê o pai? Sendo que Deus é pai.
Está entendendo? A gente não percebe essas coisas. A gente só acha que é um rito religioso. A gente só acha que tem a ver com nomenclaturas. Não, querido, é uma ação. Você quer ver outro exemplo? Qual dia é mais comemorado, valorizado e que gera mais movimentos? O Dia dos Pais ou das Mães? Por quê? Que fossem os dois. Não tem que ter comparação entre pai e mãe. Eu só estou dando para você uma letra, para você entender que ao longo dos anos as trevas já foram diminuindo a figura paternal. E principalmente, diminuindo a masculinidade dos homens. Hoje, querido, o homem do século 21, ele não tem cara de homem. Se você mandar alguém desenhar o homem do século 21... Esses dias, pastor, eu fui visitar uma família e eu fiquei impressionado. Fui lá, aí cheguei lá, a mulher, os meninos lá brincando, a mulher, ela, para com esse negócio aí, menino, olha aqui, Aí eu fui cumprimentar o varão, eu, pai do Senhor, irmão, ele, pai do Senhor. Falei, meu Deus. Eu fiquei pensando comigo, cadê os homem, sabe aqueles homens que usam Axe? Thread Marchand. Homem que pega madeira, homem que constrói as coisas, homem que fala grosso. Eu não estou fazendo apologia à vestimenta, não é nada disso, a isso, aquilo, não é isso, não é como os pentecostais dizem, é culto de doutrina. Apesar de que vestimenta não define caráter, mas caráter define vestimenta. Isso tem a ver com família, porque tem mulher se relacionando para formar uma família e ela quer conquistar o início dessa família, um casamento, por exemplo, como? Se vestindo. Ah, meninas, se você soubesse, posso falar? Se você é moderada no vestir, você está dizendo para todo mundo que o seu valor excede o que eles podem ver. Eita, glória a Deus! Amém? Agora eu estou falando para as jovens, porque para falar de família tem que falar de qual é a base que você vai entrar numa. Como é que você está procurando alguém para casar? Aí as meninas estão preocupadas com o corpo. Não, eu acho que você deve se preocupar por causa da saúde. Mas não ficar muito crente hoje, preocupada com o corpo, entrando nesse sistema. Se você soubesse, meninas, que o seu corpo não é para atrair, é para adorar. É para adorar. Amém? Por isso nós precisamos entender os cenários. E eu vou lá dar uma dica para os solteiros também agora. Quem é solteiro aqui? Levanta e dá um uhu aí, poxa vida. Ah, bom, vocês estão com... A galera está com medo, eles estão com medo. Posso falar? A maioria dos divórcios começa no namoro. Quando não se atenta aos sinais. E eu vou dar uma dica para você, principalmente para as meninas. Você quer encontrar o cara certo? Você fala assim, estou gostando daquele carinha. Tem os meninos que são ansiosas, né? Chega o irmãozinho novo na igreja, é ele. Eu senti no meu coração, senti paz. Mas eu vou dar uma baliza para você. Posso dar uma baliza bíblica? Quando que Deus pôde dar uma mulher para Adão? Também. Mas veja bem algumas características. Adão, antes de receber a sua mulher, tinha intimidade com Deus. Guardou? Segundo, Adão tinha uma missão. Terceiro, Adão tinha um trabalho. Vai. Meu. Adão tinha um trabalho. Ele dava nome para os bichos, ele cuidava da terra, ele cultivava. Então vamos lá, estou gostando desse irmão, vou casar com ele. Primeiro, ele tem intimidade com Deus. Segundo, ele tem uma missão clara. Terceiro, ele tem um trabalho. Quem vai pagar a pizza? Tá entendendo? Parece brincar, mas é.
É verdade. Agora, já que vocês estão rindo, então deixa eu dar uma de pregador de família agora, então. Tem 3 coisas que tem que repreender no namoro dos jovens cristãos: língua estranha, fogo estranho e imposição de mãos. Cuidado, vou ficar de olho nisso aí, hein, pastor. Mas volta para a palavra aqui agora. Está entendendo, querido? Então, eu vou dar para vocês o meu exemplo. Quando eu achei a Débora para a minha vida, eu estava mergulhado em Deus. A Débora, para aguentar eu, só podia ser ela, não tem outro jeito. Mas ela veio como uma pessoa que entende o meu encargo, que sustenta aquilo que eu carrego, que promove, que é mãe. E ela não é fraca não, ela é pastora e doutora, cara. Vou falar para você, sabe o que isso significa? Nada, mas tá bom. Os títulos não importam, mas ela é uma mulher abençoada. E sabe, quando ela veio para a minha vida, eu estava escondido no Senhor, totalmente focado nos planos do Senhor na minha vida. Por isso eu vou dizer para você, jovem, você quer achar a pessoa certa? Esconda-se em Deus, ela está lá dentro, amém? Mas vamos sair do solteiro, mas tem que falar para o solteiro, porque casamento precisa entender propósito, porque senão você vai entrar no enrosco, aleluia? E é importante os jovens entenderem esses cenários, porque homens sem missão nunca vão poder cobrar submissão, amém? A maneira que essa menina trata a mãe dela, é o jeito que ela vai ser com você. A maneira que esse cara trata os pais, isso é muito importante ser olhado. Amém? Submissos à missão. Submissão. Então, querido, como é que está você nesses dias? Como é que está a sua casa? Aonde você está indo? Essa figura masculina sendo diminuída aumentou uma situação de controle feminino. E o feminismo foi uma grande fonte que as mulheres... O feminismo é a arma errada que as mulheres encontraram para conquistar o seu espaço. Eu quero muito que as mulheres vivam os seus espaços. Amém? Que vocês tenham aquilo que Deus quer para vocês. Que vocês possam profetizar, que vocês possam liberar. Querida, a mulher pode um monte de coisa, ela só não pode governar. Está entendendo? Porque eu aprendi isso, a autoridade Deus dá na pessoa, mas o governo Deus dá no sexo, está escrito. Um dia uma irmã, eu estava pregando, a irmã falou: pastor, você é machista. Eu não sou machista, eu sou bíblico. Nós precisamos entender, e as mulheres hoje, mas eu acredito que o maior problema para mim é a omissão dos homens, porque as mulheres entraram nesse lugar não porque elas queriam ser melhores que os homens, é porque os homens são omissos, eles não assumiram seus papéis, e isso fez com que as mulheres de alguma forma tivessem que cuidar da casa. Mas eu vou fazer das minhas palavras a palavra do seu pastor. Você, mãe, não precisa ser o pai, você não nasceu para ser pai. Ainda que o ritmo desses dias, que aquilo que aconteceu na sociedade forçou a mulher a ir para esse lugar, você precisa voltar e fazer com que, através da sua conduta, você consiga trazer o seu esposo para esse lugar de governo, para esse lugar de autoridade. Amém? A omissão masculina, querido. Você quer ver uma coisa? Vamos para a igreja agora. Líderes de oração, círculos de oração nas igrejas pentecostais, ministérios de intercessão nas outras igrejas, né? Quem são os maiores líderes desses movimentos dentro das igrejas? Homem ou mulher? Por quê? Se a Bíblia fala do papel primordial do homem na oração, por que é as mulheres que assumiram esse papel? Tem um pastor que eu conheço, ele foi fazer uma conferência numa igreja de 5.000 pessoas. E aí primeiro ele foi ministrar com as mulheres. E ele ficou alegre, cara, 2.000 e poucas mulheres no auditório, aquela loucura. A unção desceu com a mulherada e ele ficou motivado. Ele falou: amanhã eu vou falar com os homens, vai ser uma bênção. Quando ele entrou para ministrar com os homens, tinha 40 homens. Aonde esses caras estão? Por que elas estão envolvidas com as coisas de Deus? E por que os homens não assumiram o seu papel? E a gente não percebeu que é uma ação que vinga ao longo dos tempos, baseada em orfandade. Outro dia a gente fala sobre isso. E essa ação, ela diminuiu a masculinidade do homem e aumentou o controle feminino. E a gente não percebe que essa disfunção está gerando rebeldia nos filhos.
A mãe começa a ser pai, um pai desconectado forma uma mãe super protetora. E ela casa com os filhos. Você está entendendo? E os filhos vão viver debaixo dessa saia de mãe e não vão assumir posturas de homens. As nossas crianças hoje são criadas nessa cultura de não passar pela prova, de evitar frustração. Você já percebeu quando hoje em dia, assim, uma criança, a professora notifica seu filho na escola? As mães hoje, em vez de corrigir o filho, vai brigar com a professora. Não. Algumas linhas psicológicas falam da síndrome do imperador, né? Que as crianças hoje estão crescendo tudo reizinho, imperador, a geraçãozinha Nutella que se diz por aí. Faz o que quer, né? Esses dias eu vi um vídeo absurdo, a menina grudou no cabelo da mãe. Alguém viu esse vídeo? E falou, eu vou sair. A mãe não, e ela grudando e falando, ela solta, eu não vou soltar enquanto eu não sair, e que não sei o que, e o bobão do lado lá, deixa ela ir. Fiquei com vontade de entrar dentro da tela do celular e dar um cocão santo naquela menina. Se eu entrasse lá, eu ia pegar ela e falar assim, escuta aqui menina, o que você quer? Um cocão santo, uma voadora ungida ou a unção do estrangulamento? Não, cara, essas crianças precisam se frustrar, precisam aprender o não, precisam aprender limites. Esse dia eu estava jogando futebol com meu menino tinha 5 anos, agora tem 6, você vai fazer 7, eu lá jogando bola com ele, deixei ele fazer uns golzinhos, aí ele ficou feliz, ganhando do pai. Aí de repente eu falei assim, agora eu vou pegar ele. Fui lá, dei um show nele, meti 5 gols, virei o placar. Aí ele, beição desse tamanho, chorando, deixa eu ganhar. Sentei do lado dele, falei assim, filho, olha aqui para mim, deixa eu te ensinar uma coisa. Na vida, às vezes a gente ganha, mas às vezes a gente perde, e você tem que aprender a perder, erguer a cabeça e continuar o seu propósito. Agora enxuga essa lágrima, levanta e vamos voltar para o jogo. Eu não posso criar o meu filho nessas circunstâncias de não ser provado. Eu não quero que eles passem o que eu passei desnecessariamente, mas o que eu passei para construir maturidade, processos, eu quero que eles vivam. Eu não vou criar gente imatura amigo do sim. Dos mandamentos que Deus deu, 80% começa com como? Não. Não faça isso, não faça aquilo. E a gente está criando uma geração de filhos amigo do sim. É os dias em que vivemos. Eu falei que hoje eu ia editar um pouco os dias. Nós precisamos criar os nossos filhos nos parâmetros do Senhor. A psicologia desse tempo, as leis desse tempo, elas apontam para uma figura paternal que não corrige. Se bater é crime, se corrigir é crime. E tem gente filmando de tudo quanto é jeito, filho. A hora que você vê, você dá uma chinelada no seu filho lá, o Big Brother te pegou, já jogou você na internet. É ou não é verdade? Só que a gente não vai criar os nossos filhos nessa redoma de proteção de imperadorzinho, sabe por quê? Porque uma hora a vida vai bater no reizinho, e ela vai bater doído. E eles precisam ter resistência, resiliência, para ser maduros lá na frente. Nós vamos proteger. E aí vem o papel do avô. O avô é o mais perigoso. Quem é avô aqui, hein? Olha os avós aí. O avô é um perigo, querido. Porque o avô dá tudo pro neto, não dá? O avô faz... Meu Deus do céu. Eu encontrei uma definição perfeita de avô. O avô é um animal brabo que os filhos amansaram para os netos subir em cima. Gostou dessa, né? Esse é o avô. E o avô, esse dia eu estou lá na casa da minha mãe, aí o meu filho lá, eu corrigi ele, Isaac, está de castigo por causa disso, 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 disso. Aí minha mãe, nossa filho, e a senhora está de castigo também? Vai lá. Ela já entendeu. Por quê? Ela não pode anular a minha autoridade sobre o meu filho. Não que o avô faça isso por mal, é porque é a hora dele, cara, de desfrutar daquilo que ele gerou no filho. Então ele quer agradar mesmo. E eu sou a favor, dar presente, agradar, mas tem que entender limite também. Às vezes o avô tem que ser firme.
Amém? Isso são maneiras de entender os dias que nós estamos vivendo. Hoje eu citei alguns casos muito importantes. Esse lance de Babel para Sodoma, eclesiasticamente falando, é muito importante. As pessoas estão se perdendo. Esse lance da diminuição da masculinidade, querido, o feminismo é um tiro no pé das mulheres. Posso falar? As meninas hoje, feministas, elas não percebem que ao mesmo nível que aumenta o feminismo, aumenta também o feminicídio. Porque os homens com a sua masculinidade diminuída, eles estão contrapondo isso na violência doméstica. O ego deles são rebaixados. E se você vê os cenários desses feminicídios, você vai olhar o jornal, você vai achar que só o cara é um monstro. E realmente ele é. Só para matar alguém, o cara já é um cara com ausência de Deus total. Mas se você puxar o cenário daquele relacionamento, era uma mulher forte e um homem fraco. E o homem, por não suportar, que eu cuidei de um menino de 20 e poucos anos na casa de recuperação, que quando ele tinha 10 anos, o pai dele trancou ele num quarto e assassinou a mãe com uma marreta no outro quarto. E eu perguntei para ele, seu pai era viciado? Ele disse não. Seu pai era criminoso? Ele disse não. Meu pai não bebia, pastor. Meu pai não fumava, nunca usou droga. Ele trabalhava. Então o que aconteceu? Ele não suportou ver a minha mãe se desenvolvendo na sua perspectiva profissional, na sua vida íntegra. E aquele espírito de competição fez com que ele matasse ela. Imagina o rombo que ficou nesse menino, cara. E ele perdoou. Esse homem foi preso. Ele matou e ele se entregou, ele foi preso. Ele cumpriu a pena dele. Ele se entregou a Jesus. Se arrependeu profundamente disso. Mas olha o rombo que ele causou por causa de uma masculinidade diminuída. É uma geração hoje de homens fracos e mulheres fortes. E isso é um perigo, porque o que Deus deseja é homens fortes e mulheres fortes. E filhos abençoados. Homens fortes e mulheres fortes. Agora o que a gente vê hoje, anote isso. Homens omissos, mulheres controladoras e filhos rebeldes. Um se alimenta do outro. É um círculo onde a omissão do homem sustenta o controle feminino e a rebeldia dos filhos. Não, querido. O que eu sonho é uma igreja madura que aponta para Cristo, formando Cristo dentro de casa. Homens que são posicionados nas suas funções sacerdotais, mulheres que são realmente receptoras das coisas espirituais, que estão alinhadas com a missão do seu marido, mulheres que ouvem a Deus, fortes também no seu papel, e filhos que vão crescer em estatura, sabedoria e graça. Esses dias eu vivi algo interessante na minha casa. Na mesma semana, Deus me deu uma direção que mudaria a rotina da nossa casa e mexeria até com a estrutura da minha esposa, do que ela estava fazendo. Mas eu estava em total devoção a Deus. Eu vou só entrar no algo antes. Antes, nesse período, eu decidi orar com a minha esposa todos os dias na viração do dia. A gente ia junto orar, e a gente subia lá um lugar reservado, e ia orar. E eu todo espiritual, orando com a minha esposa. Aí um dia está lá eu, rabará, espiritualzão lá, chacarabadá. E ela, daqui a pouco eu ouço aquela, no alto do monte, pede perdão para sua esposa. Aí eu, tipo, estava tão bom aqui o negócio. Como assim pede perdão para sua esposa? Pede perdão para ela. Porque você está sobrecarregando ela. Você está impondo o teu ritmo nela. Você não está percebendo aquelas coisas que ela está precisando. E eu lá, a espiritualidade foi baixando. E eu olhei para ela e falei, amor, eu preciso te pedir perdão. E ela orou por mim, orou comigo. Rapaz, nossa casa parece que virou uma chave. Porque um homem que exerce autoridade, ele não exerce autoridade sobre a mulher, ele exerce a autoridade a favor dela.
a ponto dele ser humilde para reconhecer que às vezes ele precisa lavar uma louça. Amém? Que ele precisa pedir perdão para sua esposa. Agora, a minha esposa, eu posso dizer que ela é uma mulher extremamente submissa, extremamente convicta do meu encargo, que reconhece aquilo que Deus colocou na minha vida. E na outra semana eu tenho uma direção agora, porque eu estou em devoção, em conexão com Deus. Eu tenho uma direção que mexeria com a estrutura dela. E nossa, e o Senhor fala ao meu espírito, e eu cheguei em casa e disse: Débora, nós precisamos fazer isso. Sabe o que ela fez? Me obedeceu. Ela simplesmente falou assim: se o Senhor falou contigo, eu acredito no que você carrega, e nós vamos fazer isso. Sabe o que aconteceu? Na mesma semana, ela sentou em casa com o meu menino, o Isaac, e ela começou a falar da história de Jesus e do amor de Deus. Quando ela começou a falar para o Isaac do amor de Deus, eu chego em casa, lágrimas escorreram dos olhos do meu menino, e ele disse: mamãe, enquanto a senhora falava de Jesus, pela primeira vez eu senti a presença de Deus, e Jesus tocou em mim. Tudo acontecendo naquela mesma semana, e o Senhor me deu uma chave, uma palavra, e eu quero deixar isso com vocês. Homens submissos a Deus, que exercem sua função de governo e estão conectados com uma missão clara em Deus. Mulheres que ouvem a voz de Deus e estão conectadas com a missão do seu marido, geram filhos receptores da presença do Espírito Santo de Deus, que vão entender quando Deus estiver se movimentando. É isso que eu desejo para a sua família, querido. Que você, marido, ouça Deus. Que você, mulher, entre nessa missão e ouça Deus com o seu marido. E que os filhos cresçam em estatura, sabedoria e graça. E para com essa loucura de hoje, que é homem banana, mulher abacaxi, que gerando filho pepino. É ou não é verdade? É uma realidade dos nossos dias. Eu já até entrei um pouquinho amanhã, os papéis de cada um. Nós precisamos entender os dias que nós estamos vivendo, para que a gente possa, assim como Noé e assim como Abraão, estabelecer um marco em um tempo de desvalorização familiar. Amém?